E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã e vamos para mais um episódio aqui do Hascast Coração, o podcast do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Eu acabei de ter a oportunidade de assistir o documentário Indianara, que é um documentário sobre a ativista militante Indianara Siqueira. Eu queria saber, né, mais sobre a jornada dela, sobre a trajetória dela enquanto militante, enquanto ativista, enquanto ser humano, porque para mim Indianara é um dos seres humanos mais incríveis que existem. O projeto Casanem começou como Preparanem, que era um pré-vestibular social para pessoas trans, travestis e transgêneros, e teve a Casanem, que era um projeto de acolhimento mesmo, então uma casa de acolhimento de pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Mas eu vou falar um pouco sobre o que ter assistido esse documentário me fez pensar e sentir. Eu não vou dar spoiler, tá, pra vocês, mas vale muito a pena, especialmente se você é uma pessoa militante, se você é uma pessoa da luta. Esse documentário ele tem uma força tão grande, uma resistência, uma resiliência tão grande na figura da Indianara e das pessoas que moram na casa e que apoiam a casa e que lutam junto, mas especialmente a imagem, a figura da Indianara é uma figura muito forte. Esse documentário ele perpassa um trajeto relativamente curto em termos da história, né, do Brasil, mas que parece que foi uma vida inteira, assim, que a gente tá passando por isso. 3 episódios específicos. O primeiro foi o golpe em Dilma Rousseff, o impeachment sem crime de responsabilidade em Dilma Rousseff, o Temer assumindo o poder. Foi um episódio onde eu ainda morava no Rio de Janeiro e eu tinha uma militância muito mais ativa, né? Então eu ia nos protestos, eu participava dos protestos, das manifestações, exigia a restituição do mandato de Dilma Rousseff. Então era um período, em termos de militância, intenso, um período que a gente achou que não pudesse piorar. Quando você vê assim num filme, né, a narrativa, o que foi acontecendo após o golpe em Dilma, que a gente achava realmente que não pudesse piorar, sabe? E eu me recordo do período anterior ao impeachment, né, quando a classe média, a direita, estava pedindo pelo impeachment. Se você não é de uma cidade onde teve bastante manifestações, bastante protestos em relação a isso, você pode não ter essa referência, mas literalmente os protestos eram norteados pelo o grupo que a gente chamava dos coxinhas, né, que era o pessoal da direita, da classe média, que saía de amarelo, né, que saía com a camisa do Brasil, pedindo pelo impeachment. E tinha o protesto, a manifestação da esquerda, que saía de vermelho. Desde essa época, a camisa do Brasil se tornou um grande símbolo de opressão. Essa sensação de opressão e violência que a direita sempre representou, né? E a partir desse período, né, um pouco antes do golpe em Dilma Rousseff, passa a ter uma representação com uniforme, né, literalmente. Então eles tinham uma cor, eles tinham uma bandeira, que apesar de ser, em tese, a bandeira do nosso país, ela passou a representar uma ideologia política violenta e fascista. Eu tive um período intenso de militância, mas eu tinha também os meus grupos. A gente tinha muitos relatos de violência física, psicológica, sexual nesses grupos. Às vezes a gente precisava conversar com as pessoas de madrugada, tarde da noite, a hora que fosse, para fazer o acolhimento, fazer a prevenção ao suicídio. Esse período foi um dos períodos mais intensos nesse sentido, né, de atacar a minha saúde mental em relação à minha militância. Por conta da militância, né, você acaba aderindo a muitas brigas, muitas lutas, porque todas as lutas estão interligadas, né? Eu já falei isso no canal. Todas as lutas estão interligadas e a gente precisa dar a devida atenção a cada uma delas. Só que a militância foi me adoecendo, foi me adoecendo mesmo, porque bem ou mal eu sou um ser humano, né? Então você ser exposto a tantas histórias horríveis, tantas
histórias trágicas, tantas situações injustas e arbitrárias e absurdas. Você acaba se sentindo tão impotente que parece que quanto mais você faz, mais coisas absurdas vão aparecendo. E eu fui chegando num ponto de exaustão psicológica em que eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais honrar com os meus compromissos pessoais, eu não conseguia me concentrar nas coisas, o Estado estava me adoecendo, a arbitrariedade policial estava me adoecendo, a violência contra a população LGBT, contra a população periférica, contra mulheres, contra pessoas negras, contra pessoas indígenas, desmatamentos, assassinatos, estava tudo me adoecendo. Então eu resolvi dar um tempo na militância. No momento pareceu a coisa certa a fazer, mas eu acredito que foi a pior coisa que eu pude ter feito na minha vida, porque, como eu disse no começo, a gente achou que o golpe em Dilma Rousseff, que o governo Temer não tinha como piorar. E aí a gente teve o assassinato de Marielle Franco. Esse é um episódio também que é retratado no documentário da Indianara. O assassinato de Marielle Franco, cara, eu não consigo perder a sensação de que o recado foi muito bem dado. O assassinato de Marielle foi um recado, foi um aviso, um episódio muito pesado, foi um episódio muito difícil. E aí, ao longo do documentário da Indianara, conforme vai passando por esse momento sobre, né, da morte da Marielle, do assassinato da Marielle Franco, da execução da Marielle Franco, que até hoje ninguém sabe por que o vizinho do presidente matou Marielle Franco, a gente tá brigando com forças que a gente sabe, mas não sei, talvez seja difícil pra gente acreditar na face violenta, fascista da direita. E aí o próximo episódio da nossa história, que após a morte de Marielle a gente achou que não tinha como piorar. E aí a gente teve a eleição dessa coisa que a gente chama de presidente. Eu não pensei que a gente fosse piorar a esse ponto. Acreditar que a gente ia escolher deliberadamente piorar tanto. Porque a gente escolheu, a gente votou. E toda pessoa LGBT teve essa mesma sensação de sentença de morte quando sai o resultado da eleição. A sensação era essa, de sentença de morte. E no documentário da Indianara tem um momento que mostra todos eles sentados assim, chorando, muito tristes, muito angustiados. Literalmente assim, meu Deus do céu, sabe? As pessoas escolheram que eu morra, sabe? Foi muito pesado, gente. Foi muito tenso. E aí, vendo esse documentário, eu comecei a pensar sobre esses episódios que são recentes e que eu vi, eu vivi, eu experienciei, eu tava aqui. O que eu fiz? O sentimento não é de impotência no sentido de eu fiz o que eu podia, eu fiz o que dava, porque eu não fiz. Eu simplesmente parei com a militância, porque a militância estava me adoecendo e eu achei que eu tinha o direito de parar. Apesar de eu falar muitas vezes que saúde mental precisa ser eixo estratégico de militância, eu não sei, eu acho que eu parei por um tempo maior do que eu devia. Eu me tranquei dentro dos meus próprios privilégios e não vi que o mundo lá fora estava... Na verdade eu vi e eu escolhi olhar para o lado, virar o rosto. Gente, na verdade é muito fácil a gente virar o rosto, fingir que não viu. Uma situação de racismo, uma situação de machismo, uma situação de LGBTfobia, uma situação de opressão, uma situação de discriminação, uma situação de bullying. Tem uma fala da Indianara nesse documentário que diz que a revolução ela pode ser através do diálogo, do afeto, mas se não for, ela vai ter que ser na porrada. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm o direito de se preocupar com a sua saúde mental. Pelo contrário, eu continuo acreditando que saúde mental precisa ser eixo estratégico de militância. Só de você existir e viver com alegria, com felicidade, com amor, quando a sua existência incomoda esses grupos violentos e fascistas, você está fazendo uma revolução. E as pessoas não conseguem entender quando elas não são LGBT. Né? Quando elas não entendem que o simples fato de você existir está incomodando outra pessoa que pode simplesmente decidir me matar. Né? Então, existir sendo LGBT é uma revolução. Existir com alegria, com amor, com felicidade, com saúde mental, com equilíbrio emocional é uma grande revolução. Eu entrei em 2020 e percebendo que todas as pessoas ao meu redor gostavam de mim.
eu percebi que se todo mundo gosta de você, significa que você não está se posicionando o suficiente. Quando a gente tem o assassinato de George Floyd esse ano, um homem negro assassinado por um policial branco, botaram fogo na delegacia, gente. Foi isso que aconteceu. Nota de repúdio não vai fazer revolução. Depois que você sabe, depois que você já conhece o mundo, você não vai conseguir fingir que você não sabe. Então, se saber me fez mal, por isso eu achei melhor parar, fingir não saber me fez pior ainda. A frase pronta mais ouvida durante esse período de pandemia: isso tudo vai passar. E vai passar, mas vai passar porque tem gente lutando. Tem gente lutando para salvar vidas, tem gente lutando para melhorar as políticas públicas de saúde, tem gente lutando para derrubar o governo Bolsonaro, que está negligenciando o número de mortos. Vai passar porque tem gente lutando. O que você tem medo de perder para se posicionar, se você não se posicionar, o sentimento é pior. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se você está ouvindo esse episódio pelo SoundCloud, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Se você está já no YouTube, também acompanha a gente lá pelo SoundCloud. Siga nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. E é isso, galera. Continue na luta. Façam o que puderem, o que estiver dentro do alcance de vocês. Beijo, galera. Fui!